Olá a todos, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Ah, eu sou a Grazi, para quem está aqui pela primeira vez, e como vocês podem verificar aqui nessa animação, hoje vamos fazer um tutorial dando sequência ao que fizemos da última vez sobre o PowerPoint. E hoje aqui esse infográfico animado, vamos então verificar como fazemos essa animação desse infográfico passo a passo. Então vou sair daqui da parte da animação e nós vamos então no PowerPoint, vamos começar no PowerPoint que nós fizemos na aula anterior e seguir então juntos como faz passo a passo. Demora um pouco, mas é uma coisa bastante simples. Para quem quiser ver no final como fica passo a passo, mas mais para o final e voltar aqui para dar uma olhadinha, fica à vontade. Então, para começarmos, nós vamos aqui na parte de inserir. E aqui na parte de formas, como nós utilizamos em várias outras aulas, hoje nós vamos utilizar essa aqui, que é a lágrima. Se vocês verificarem aqui em formas elementares, vocês vão encontrar ela. E aqui, no teclado, vocês simplesmente utilizam a tecla Ctrl e Shift ao mesmo tempo para nós obtermos, assim, um tamanho adequado, vamos dizer assim. E para que nós façamos, então, essa parte como se fosse a lágrima voltada para baixo, peço vocês para vir aqui no guia verde e clica em guias. Então, aqui vai ficar dessa forma e nós podemos, então, centralizar para virar. Aqui, vocês podem vir mais ou menos aqui, vocês verificam se a forma ela ficou assim centralizada. Após, então, ficar centralizada, vocês verificam se encontra essa setinha assim arredondada e depois, então, vocês podem fazer, então, a forma de virar ela para baixo. E quando ela estiver assim, mais ou menos nessa posição, vocês podem verificar que ela já está, então, da forma que nós queremos. Podemos depois aumentar o tamanho, etc. Aqui na parte de ver guias, já pode retirar. E voltamos, então, aqui na parte de inserir. E vamos começar, então, a ver como que nós vamos fazer, então, para, nesse caso, fazer cada uma daquelas formas separada. Eu vou só colocar ela aqui um pouco mais para a direita, depois a nível de tamanho a gente vai verificar passo a passo. Vamos então buscar aqui a parte do retângulo. Vocês tanto podem vir aqui na parte dos retângulos como nas últimas utilizadas. E aqui vocês fazem um retângulo de uma forma qualquer, nós já vamos verificar como fazer isso. Mas antes disso, antes de começarmos nessa parte, eu peço para vocês que cliquem aqui na primeira forma da lágrima e do lado direito do mouse, vocês vão aqui em editar pontos. Quando clicar em editar pontos, vocês vão ver esses pequenos quadradinhos em negro. Aí vocês clicam aqui e vai aparecer então esses dois branco. Vocês só clicam aqui e começam a puxar de uma forma que vai ficar como vocês viram na apresentação inicial. E quando fizer mais ou menos assim, deixam na posição que vocês gostarem mais e depois puxam então do outro lado e fazem então o mesmo processo de arrastar. Vocês podem ver que elas ficam mais ou menos na mesma posição, mas aqui eu não vou fazer que fique tão perfeito nesse caso, porque senão levaria mais tempo. Eu penso que mais ou menos assim está bom. E agora, se vocês quiserem que ela fique um pouco mais arredondada como estava a minha anteriormente, vocês podem clicar aqui e aí então colocar um pouco mais para dentro, nessa parte e na outra. Isso não vai ficar da mesma forma que vocês viram, porque eu aqui não estou fazendo nada sobre medida, mas simplesmente para vocês verem mais ou menos como que vai ficar. Então, mais ou menos assim. E agora, o que nós podemos fazer aqui é, do lado direito, em formatar a forma. E aí eu peço para vocês que, dependendo da versão que vocês tiverem, nesse caso, se for a mais antiga, como eu estou usando aqui, é do lado direito. Se não, aqui mesmo nas formas, em vez de inserir formas, vocês podem ter outro guia qualquer, que vai estar mesmo na parte das formas. E nesse caso ali já estão todas as propriedades aqui em cima, em vez de clicar do lado direito para vir nas propriedades. Então, aqui na cor da linha, como vocês podem verificar, nós vamos eliminá-la. E na parte do preenchimento, nós já vamos falar sobre essa parte. Vamos só, então, eliminar, tirar, no caso, a linha. E aqui, se vocês quiserem aumentar o tamanho, vocês podem também, nesse caso, só aumentar assim, clicando no Ctrl do teclado. Vocês podem verificar que a minha forma aqui não ficou muito parecida com a outra, e isso vocês podem colocar da vossa maneira. Então, aqui eu vou
também nas propriedades, da mesma forma que nós fizemos anteriormente. Vamos tirar a linha, isso não é muito importante, mas é só para nós verificarmos como que vai ficar. Aqui na parte da cor, vamos colocar um preto, e aqui tira um pouco da transparência, pode ser mais ou menos nesse estilo, somente porque nós vamos arrastá-la para cima da forma anterior, porque nós precisaremos então ver como que vai ficar o tamanho. Como vocês podem verificar aqui o tamanho, se vocês quiserem dar um zoom no vosso PowerPoint, é simplesmente Ctrl no teclado e arrastar. E aí vocês fazem de forma que fique a tapar a forma anterior. Aqui, às vezes, nós não conseguimos fazer assim, vocês podem também formatar na parte do tamanho. E aqui pode diminuir um pouco a altura. Aqui vocês podem verificar que ela diminui. Se aqui ficar muito e mesmo diminuindo aqui ficar pouco, então pode chegar aqui nesse caso aqui e colocar, por exemplo, um 0,8 talvez, D. Eu vou fechar para verificar e ela parece então estar do mesmo tamanho. Nesse caso, vocês verificam se a vossa está do mesmo tamanho. E agora arrasta para fora. E por que que nós precisamos, então, saber aquele tamanho? No mesmo lugar que nós fomos, aqui, esse 10,8 de altura, nós vamos ter que dividir ele, nesse caso, por 5, que vai ser as 5 divisões que nós vamos ter. Se vocês procurarem a vossa calculadora, por exemplo, e dividirem os 10,8 ou 10,8 dividido pelas 5 formas que nós vamos utilizar, então vai dar, nesse caso eu coloquei aqui 10,8, mas é 10,08 dividido então por 5. E vai dar então 2,016, que simplesmente por um acaso ficou da mesma forma do outro que eu mostrei para vocês inicialmente no vídeo. Obviamente que não vão ficar todos da mesma maneira quando vocês fizerem, mas por acaso aqui ficou da mesma maneira. A largura não importa, o que nós vamos precisar mesmo é da altura. Então agora nós vamos, por exemplo, fazer inserir uma outra forma, e aqui nessa outra forma nós vamos utilizar então esse valor que nós obtivemos na calculadora dos 2,2016. E aqui nós vamos fazer a mesma coisa, mas também nós podemos, por exemplo, ir aqui em forma no pincel e aí fazendo ao contrário. Vou só trocar aqui o idioma e fazendo ao contrário. Vocês podem vir aqui no pincel de formatação, então ele vai ficar com a mesma forma que esteve aqui. Sobre o pincel de formatação eu falei várias vezes nos outros vídeos, mas nós vamos usar bastante hoje junto com as formas. Então, aqui nas propriedades desse quadrado, nós vamos aqui em tamanho, e aqui nós vamos colocar ele, então, com a altura que nós fizemos, que é os 2,016. Então, vou colocar aqui 0,16 para que eles fiquem do mesmo tamanho. Para que o vídeo não fique muito extenso, eu peço que vocês vão pausando o vídeo se alguma parte ficar um pouco rápido, para que dessa forma não demore muito. Vou verificar novamente se ficou do mesmo tamanho, às vezes ele não reconhece. Aqui ficou 0,2, porque senão depois ele fica com um tamanho desproporcional. Vou verificar mais uma vez. Ele não tem ficado do mesmo tamanho. No meu outro, quando eu fiz a verificação, eles estavam tudo ok. Mas se não ficarem, depois a gente dá uma olhada em relação a isso. Então aqui nós só verificamos se a largura está proporcional. Vocês podem verificar que ela está com uma largura proporcional. E o que nós vamos fazer é, com o teclado, fazer um Ctrl D. E quando fizermos, então, aqui o Ctrl D, a gente vai arrastar aqui. Vocês podem verificar que o próprio PowerPoint, ele, então, coloca as linhas dizendo que está correto na parte de cima e de baixo. Então, vamos fazer um Ctrl D para, então, fazer mais as outras formas. Ou seja, se é a terceira, a quarta e a quinta. Então, aqui nós já temos o nossas formas todas preenchidas para fazer a separação daquelas 5 formas que vocês viram da lâmpada. E aí nós podemos fazer o nosso infográfico nessa dinâmica, nessa animação correta. Esse retângulo a gente já pode apagar. E agora aqui, o que nós vamos fazer é então utilizar algo para que nós possamos então fazer a separação. E para que a gente possa fazer isso,
o que nós necessitamos agora é clicar aqui nesse caso, nós temos que colocar primeiro ela para trás. Vamos clicar nelas todas aqui e vamos dizer aqui nessa parte que temos que fazer primeiro, enviar para trás. E aí a nossa forma da nossa lâmpada veio para frente. E agora nós podemos utilizar ela com cada uma das partes do retângulo atrás para que nós possamos então enviar para trás. Então, clicando aqui e com mais o controle do teclado, nós então clicamos no primeiro retângulo e assim nós já podemos então fazer a separação de cada uma das 5. E para isso o que vocês têm que fazer é vir aqui, como vocês podem verificar aqui em cima, combinar formas, que para quem não tiver essa opção, eu já expliquei em outros tutoriais como é que se faz, nas versões antigas, porque a partir do 2013 ela já existe normalmente quando você usa aqui, em vez de inserir formas, na parte das formas que está aqui em cima nos guias, já vai existir então essa parte aqui para fazer a separação, que o nome, nesse caso, é combinar formas simplesmente. E nesse caso, o que nós vamos utilizar dessas formas será a interseção, porque aí ela vai cortar o que nós não necessitamos, à medida que nós clicamos na lâmpada e na parte de trás do retângulo, ela vai ficar então só com esse pedaço. E aí vai fazer a interseção e a separação de todas as fórmulas. Então, após selecionar os dois, nós fazemos um Ctrl D para duplicar. E assim, dessa forma, a gente pode então vir aqui, como eu disse anteriormente, e fazer então a interseção. E aqui nós já temos a primeira parte da separação de nossa lâmpada. A mesma coisa vamos fazer com os que estão a seguir. Vamos com o Ctrl, no Ctrl, vamos selecionar as duas fórmulas, Ctrl D, duplica e então interseção. Temos a segunda parte e vamos fazer esse processo para todos os demais. Então, aqui nessa primeira forma, clicamos do lado direito e aqui na parte de sombra, vocês vão escolher então aqui essa parte que está como interior, superior direito na diagonal. E aqui nós vamos fazer um desfocado de 13. E aqui na parte da distância vamos deixar 7. Isso nós vamos fazer para todos 13 e 7. Então, colocamos fechar, para que ela fique dessa forma no sombreado. E aqui na parte ainda das propriedades, podemos ir em sombra. Nesse caso, na primeira parte do preenchimento, no graduado da sombra, nós vamos então escolher aqui a cor. Essa foi a cor que eu escolhi anteriormente, então nós já temos aqui na parte de cima da cor, que é a primeira, e a parte de baixo nós vamos colocar a segunda. Ela, por pré-definição, assume o que fizemos anteriormente, que eu tinha feito nos outros slides que vocês viram inicialmente do tutorial. E aqui no segundo nós vamos fazer a mesma coisa, vamos aqui em sombra, vamos escolher do lado contrário, vamos também fazer um 13, vamos utilizar para todos da mesma forma, mas também nós podemos fazer dessa forma e copiar pelo pincel, caso não venha dessa maneira. Ou simplesmente vamos diretamente na parte do preenchimento e ali ela vai vir com a definição anterior, como eu tinha mencionado anteriormente. E a cor que nós utilizamos aqui? Nesse caso, como nós falamos, uma direita, outra esquerda. E aqui vamos usar então a cor, uma espécie de lilás, utilizamos a cor escura desse lado e a cor mais clara na parte de baixo. Clicamos então em OK e vamos fazer o mesmo processo para os demais. Então, vamos na graduação, como nós falamos ali, vem da mesma forma do outro, modificamos a sombra para o lado contrário, a cor, optamos pela cor que vem a seguir, que nesse caso aqui é o azul, sempre a escura na parte de cima e a clara na parte de baixo. A penúltima, nós vamos utilizar então aqui, só mudando aqui a sombra, que ela vai ficar aqui do lado contrário, e vamos utilizar então aqui a cor verde, esse verde, não na parte de cima, para quem quiser seguir da mesma forma, e o verde mais claro na parte de baixo. E fechamos e vamos então inserir a última, que ela será a parte do amarelo. Vamos então só primeiro mudar a forma da sombra, e aqui fica esse amarelo alaranjado na parte mais escura, e aqui fica esse verde mais claro na parte de baixo. E fechamos e vamos então inserir a última, que ela será a parte do amarelo. Vamos então só primeiro mudar a forma da sombra, e aqui fica esse amarelo alaranjado na parte mais escura, e aqui fica esse verde mais claro na parte de baixo.
e na parte mais clara esse amarelo. Então, as duas últimas fazemos um pouco diferente, porque as anteriores, as três primeiras, nós utilizamos aqui em cima nas cores dos temas, e aqui da cor padrão, as duas últimas. Vocês escolhem a cor que fica mais ao vosso gosto, eu simplesmente utilizei as cores anteriores dos slides. Agora, vocês podem diminuir um pouco, se vocês quiserem, fica da forma que vocês conseguirem ver melhor. E agora, eu vou só selecionar aqui elas e vou colocar um pouco mais centralizada, assim, de uma forma que fica centralizado no slide. E agora, o que eu vou começar a fazer aqui, só para inserir, para ficar da outra forma que vocês viram, eu vou copiar, então, só o texto, vou colocar o texto aqui em cima, e agora eu vou começar a inserir as caixas de textos e vou começar a inserir as animações. Então, o primeiro aqui, nós vamos aqui clicar em animações, e vocês vão ver aqui que aqui tem várias animações. Nós vamos utilizar para a parte da forma aqui está escrito limpar ou apagar, depende, nesse caso, limpar, apagar, deletar, depende no caso de cada um de vocês. Nós vamos deixar aqui uma duração de 75 e aqui na parte o de limpar ela vai ser na parte da caixa. Esse aqui nós vamos utilizar a linha. E aí, como vocês podem verificar que ele desce, nós vamos clicar aqui na parte da linha, nessa parte branca aqui, olha. Vocês clicam então aqui para lateral direita. Aí vocês têm que escolher aqui mais ou menos uma posição que ele consegue ficar não muito grande. Como vocês verificaram ali no outro, ele ficou bem curtinho. Então, vocês colocam, à medida que nós formos fazendo, eu vou clicar aqui para nós vermos a apresentação, se ele está bem ou se não está. Eu vou fazer a animação aqui no segundo, vou fazer neles todos e depois vamos fazer a parte da caixa, mas aí depois nós vamos corrigindo na medida. Então, vou inserir aqui novamente no segundo o de linha e depois nós vamos arrastar a linha não para a direita, mas obviamente aqui, nesse caso, para a esquerda. E vamos puxar ele um pouco, então, para cá. Agora, nós podemos já verificar como é que fica, então, o slide. Então, vocês verificaram que não ficou assim muito mal, mas se vocês quiserem melhorar a parte da primeira que ele sobe antes de ir para a direita, aí vocês podem, nesse caso, simplesmente colocar um pouquinho assim para a direita. E agora eu vou fazer aqui a animação dos outros, rápido. Então, aqui já tem a animação. Para não perder muito tempo, alguns eu vou fazer assim, de forma mais rápida. E agora, depois de fazer aqui essa animação com a parte da linha, como vocês viram, e posicionar da forma correta, vamos aqui então em inserir. E na parte de inserir, vocês vão clicar em caixa de texto. E aqui na caixa de texto, vamos então clicar aqui e vamos inserir a palavra. Vocês podem escolher a palavra que quiserem, eu vou colocar a mesma que eu coloquei ali no outro. E vou então colocar a parte do guia base e vou colocar aqui simplesmente uma cor diferente. Vou utilizar aqui o branco como no anterior e vou aumentar um pouco a cor. Vou melhorar, colocar a caixa da forma correta e colocar na posição correta. Agora, essa caixa nós vamos fazer a mesma coisa e essa sim era com a animação que eu falei no início, de limpar ou delete, etc. E agora, na parte das propriedades, vocês podem vir aqui em animação e aqui na parte de animação, se vocês tiverem a mesma versão,
Vocês podem simplesmente fazer aqui ou do outro lado. Aqui, por exemplo, vocês clicam em iniciar com a anterior e arrasta ela para a parte de cima. Vocês podem verificar que os nossos retângulos eles estão aqui com esses retângulozinhos maiores, que será a nossa animação com a forma da linha. E agora essa parte vai ficar assim na parte das animações, como elas são diferentes, que vocês verificam aqui, já não está na parte da linha, está na estrela, elas estão a ficar menorzinha. Mas ainda vai ter as outras caixas de texto, como vocês viram, para inserir, nesse caso, o significado de cada uma das partes dessa animação da lâmpada do nosso infográfico. E aqui, além de colocar essa animação, nós vamos deixar aqui na duração 50 e aqui na parte do atraso nós vamos deixar 25 e na opção nós vamos colocar da direita para a esquerda a animação. Então aqui essa animação fica da direita para a esquerda e ela vai ter um atraso de 25 com a duração de 50. Agora, para nós não escrevermos um a um e fazer então a animação um a um, eu optei da forma que eu achei melhor, então aqui nesse caso vocês podem simplesmente colocar ela fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, colocar ela nas outras formas. Aqui você pode mudar a palavra e a única coisa que vocês vão ter que mudar é a direção da animação. Eu vou colocar a mesma coisa, as mesmas palavras que eu coloquei, que eu usei no outro. E aqui nesse caso, na parte de animação, eu vou só puxar ela aqui para o segundo retângulo e vou colocar então que ela não vai vir da direita para a esquerda, e sim da esquerda para a direita. Ou seja, ela vai fazer uma animação de limpar ou de apagar, depende da forma que está na vossa versão. E aí ela vai vir então nessa posição, direita para esquerda, esquerda para direita. Eu vou agora copiar aqui esse e vou colocar ele na terceira opção e vou então pegar aqui a parte e vou arrastar ele para o terceiro e vou colocar aqui a parte do apoio, vou copiar e vou colocar então aqui no último retângulo. E agora é só então mudar as palavras. Essa parte achei, em vez de estar copiando do outro para cá ou outra coisa assim, então eu decidi fazer aqui juntamente com vocês no tutorial, que é para que, nesse caso, vocês percebam a forma que é mais rápida de fazer o copy-paste, para não demorar quando vocês estiverem a fazer o trabalho de vossas animações. Então, mudar a palavra, puxar mais ou menos na parte que vocês acham que fica melhor, né? Mais ou menos assim, aqui a parte do apoio não está mal, e aqui a última parte deixando da mesma forma também. Eu vou colocar sucesso, e aqui vou só verificar se eles estão da forma correta, da direita e esse o outro da esquerda, esse da direita e esse da esquerda. Então, eles já estão de forma correta. Agora, o que nós precisamos, então, são as caixas de textos e ainda falta uma coisa aqui que eu reparei, ou seja, aqui a parte de baixo da lâmpada que eu não coloquei. Então, vamos voltar aqui em inserir, em formas, vamos pegar esse retângulo aqui arredondado e vamos, então, colocar ele aqui mais ou menos assim, desse tamanho. E vamos aqui do lado direito na parte das propriedades, como vocês viram anteriormente, cor da linha sem linha. E aqui na parte do preenchimento, eu vou fazer como vocês verificaram e vou colocar simplesmente aqui uma cor escura. Vou colocar o preto e vou então fazer aqui um copy-paste dele. E vou arrastar aqui. Aqui na parte vocês colocam de forma que não fica muito espaçado. Aqui já está mais ou menos. E aqui em propriedades, na parte do tamanho, vocês podem diminuir um pouco. Nesse caso aqui, a largura. Deixa eu ver se essa parte aqui está boa. Só abaixar um pouquinho. Vocês podem verificar que está menor, então pode fazer um Ctrl+V novamente. E aqui nas propriedades, também na parte do tamanho, diminuir também um pouco mais. E trazer então para a posição correta. Vocês podem colocar um pouco mais largo. Então, só para dar o efeito da lâmpada no caso. E aqui, na parte da caixa de texto informativa, eu simplesmente vou copiar o texto, vou passar para aqui, que é para que nós façamos a animação, mas eu não vou copiar
aqui na parte do inserir, vamos em caixa de texto. Não vou copiar do outro slides, porque senão ele vai ficar com a manipulação que já tem lá. Vou colocar aqui em negrito a parte primeiro e vou diminuir ele um pouco, porque está muito grande. Vou colocar um 12 ou um 14. Penso que um 14 aqui está bem. Posso aqui colocar um pouquinho mais de espaço. E aqui centralizar. Então, dá para puxar um pouco mais o texto para cá. E agora, eu vou copiar essa caixa de texto, porque ele vai ficar para o primeiro, e vou trazer ela aqui para baixo. Aqui, como são só textos explicativos, vocês vão colocar o texto que vocês pretenderem. Então, vou diminuir aqui um pouco o tamanho, também está centralizado. Vamos só colocar aqui de forma que não fica muito para cima. Então, aqui nós colocamos, então, segundo e vou colar a caixa de texto, então, aqui no segundo, no nosso segundo, que ele vai vir mais ou menos para aqui. Então, para não ficar muito em cima, depois nós vamos fazendo a correção. Esse seria o segundo e esse daqui será o terceiro. E ainda vamos fazer Ctrl V para o quarto. E aqui será o nosso quarto. Depois corrigimos então a parte da posição. Vamos só pôr mais assim. Vamos verificar se aqui está bom. Então vamos fazer aqui a parte da animação. Então já verificamos se ficou bem, pelo menos no primeiro. Então aqui na parte do primeiro, a animação foi feita. Será aqui clicando em animações, vamos aqui embaixo e seria na parte de surgir. Nossa caixa de texto seria surgir. Nós vamos colocar aqui a posição da direita, ela vai surgir da direita. E também vai ter aqui da mesma forma 25, como nós fizemos anteriormente, nós vamos dizer iniciar com a anterior e arrastar ela aqui para cima. Então ela está, como vocês podem ver, arrastando com a anterior, 50, 25, verifica se elas estão todas corretas. E se ela estiver correta, então nós vamos aqui no pincel de animação, como eu falei para vocês, e nós vamos então colocar aqui que essa vai ser de igual forma. E aí vocês verificam que surgiu aqui embaixo. E nesse caso aqui, ela é a terceira. Então, vamos arrastar aqui para a terceira parte. Vamos verificar se está tudo correto. Ela vai vir da direita. Aqui falta a parte dos 25 de atraso. Esse tem 25 de atraso. E agora, nessa parte daqui, nós vamos então colocar também o pincel de animação. Ele vai surgir. Vamos arrastar aqui para a segunda. Só que aqui a opção de efeito vai ser da esquerda para a direita, né? Que é o contrário. E vamos colocar então o atraso de 25 também. E agora nós podemos fazer da mesma forma da esquerda para a direita e no pincel de animação colocar o quarto, que já está na posição. Vamos ver se ele está da esquerda, está correto. E aqui também já tem os 25 com o anterior. Ou seja, com o anterior, 25 da esquerda e o 2 também é da esquerda com o anterior, 50, 25. Então, confirmamos se estão todos 50, 25. Aqui também se está 50, 25, 50 de duração, 25 de atraso. Portanto, esse faltou 25 de atraso, esse tem um 25 de atraso, esse também faltou 25 de atraso. E esse está correto, está com 25 de atraso. Então, verificamos aqui na parte da apresentação para ver se está conforme, se a posição estão corretas. E aqui, nós já podemos verificar que ficou muito próximo aqui da opção. E aqui está bem. Essa parte não está fora e essa parte está bem. Vocês podem verificar que a única coisa aqui que ficou fora da posição foi simplesmente o primeiro texto. Essa parte aqui vocês podem também colocar de uma forma como aqui as duas primeiras formas ficaram um pouco melhor. Então vamos só corrigir um pouco aqui esse texto e voltar a ver se a animação então fica bem.
Vou então diminuir um pouco aqui. Penso que agora já ficou um pouco melhor. Voltamos lá então para ver se a animação está correta. Esses outros já ficaram bem. Deixa eu só verificar algo aqui no slide. O que eu verifiquei aqui no outro é que ele estava muito lento. E é porque ele tem que ser... Os retângulos, eles têm que ser todos aqui na duração 75. Então, isso é uma coisa que eu esqueci de falar no início. Vou fazer aqui rapidinho. São só 4. Só falta esse último aqui. Portanto, 75. E eles já estão todos com animações corretas. Os retângulos, as caixas de texto de dentro, as caixas de texto de fora. Vamos fazer aqui então a parte da apresentação e verificar que eles já estão menos lentos do que o habitual. Aqui vocês colocam numa posição mais agradável e como vocês podem verificar da mesma forma que eu iniciei então o tutorial. Nos próximos tutoriais sobre o PowerPoint vou tentar fazer mais animações para completar os outros, porque nós estamos aqui na introdução, para quem viu a aula anterior que fala sobre essas apresentações de slides. Isso é simplesmente um tutorial, fazendo da nossa maneira, em vez de usar os tutoriais nesse caso, os próprios dos slides do PowerPoint. Então, nós temos aqui o nosso próprio que nós fizemos nesse caso, no tutorial anterior. Nas próximas aulas, nós faremos, então, para os demais slides. Espero que vocês tenham gostado. E agradeço quem ficou aqui até o final. Eu esqueci de dizer que você deixe o seu like se gostou, mande para amigos. E que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito, porque isso ajuda, né? O algoritmo do YouTube reconhece que o canal está sendo bem visualizado nesse caso e mostra para mais pessoas. Nesse caso, você está apoiando o canal. Eu agradeço mais uma vez por ter ficado até aqui no final e até a próxima. Tchau!